Olá, Lites! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mulher, em algum momento da sua vida você já se sentiu triste, desmotivada, ansiosa, com insônia, baixa autoestima? Pois é, muitas vezes sem saber a verdadeira causa de tudo isso? Então, você não está sozinha. O laboratório LabSync Olga produziu um relatório apontando que 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade são mulheres. Este laboratório é um espaço de conhecimento, investigação e produção de conteúdo com foco em inovação social para as mulheres. Eu vou deixar o link nos comentários do canal do YouTube para você que está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify. O mesmo laboratório também aponta que 45% das mulheres brasileiras têm diagnósticos de ansiedade, depressão ou outros tipos de condições mentais. No contexto pós-pandemia, esta só fez colocar luz em um problema que já era extremamente grave. Dados deste ano de 2023, da OMS, Organização Mundial de Saúde, apontam que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. Se formos observar a vida agitada e atribulada que todas nós levamos, principalmente nas grandes capitais, estes dados só tendem a piorar. Se identificou, mulher? Em algum momento da sua vida se sentiu triste, desmotivada, ansiosa, com insônia, com baixa autoestima? Então, Lilith, não é vergonha nenhuma pedir ajuda a um amigo ou um bom profissional de saúde. É isso mesmo, Lisley. A gente escolheu a dedo um desses profissionais para o nosso MesaCast dessa semana. O nosso entrevistado é graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo e especialista em psico-oncologia, além de ser terapeuta, palestrante e autor de diversos livros. Seja bem-vindo, Bayar Galvão, ao LilithCast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui e falar com as mulheres maduras e empoderadas. Obrigada. Todas, né? Mulheres maduras, empoderadas e aquelas que ainda estão no caminho para o amadurecimento também, né? Seminador. Para a gente começar, então, Bayar, conta pra gente o seguinte. Em que medida, como psicoterapeuta, em que medida você acha que a chegada da maturidade pode potencializar novos diagnósticos de ansiedade e depressão nessa fase da vida da mulher? Quando a gente pensa em termos de maturidade, a gente precisa muitas vezes colocar o que costuma acontecer no contexto. Então, as mulheres com mais de 40 anos de idade costumam ter um contexto complexo e pesado. Nós temos ali uma soma, claro que estou falando de uma maneira bastante massificada, mas uma soma de uma mulher que pode ser casada ou divorciada, costuma ter filhos, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar. O hormônio entra aí também ou não? Sem a menor dúvida, as mulheres começam a, obviamente, sofrer alterações hormonais, principalmente na faixa dos 40 aos 50, então a menopausa pode entrar em jogo. Então tu tens filhos adolescentes, mais ou menos nessa fase, tu tens situações onde o emprego está ali, a parte financeira muitas vezes está em jogo, a necessidade de trabalhar bastante, o medo de perder o emprego, preocupações com os filhos, isso se tiver ajuda ou não de um marido ou de uma esposa. O que é importante é que a vida vai aumentando as responsabilidades e os pesos, e os prazeres e descansos vão diminuindo. Então, a hora que nós temos essa quebra, é onde tu tens depressão aumentando, tu tens ansiedade aumentando, tu tens angústias, tu tens preocupações, tu tens medos. Então, é muito comum na vida da mulher e do homem, depois dos 40, tu teres essa quebra onde quanto menor o prazer e maior a dor e as responsabilidades e os esforços, menos a vida fica saborosa. Existe uma desproporcionalidade, vamos dizer assim. Absoluta. A queda de prazer. A queda de prazer. Qualquer prazer. De uma maneira geral, se nós formos pensar, a responsabilidade toma tempo. Esse tempo que tu poderia estar utilizando para o teu prazer, tu não estás. Então, eu poderia num sábado estar descansando, mas eu tenho que fazer o mercado. Eu poderia estar no domingo descansando ou fazendo alguma coisa agradável, mas eu tenho que descansar no domingo para conseguir aguentar a segunda. Então, se tu começa... Cuidar da família também. Família, e bem responsabilidade, bem obrigações.
As obrigações elas vão se somando ao longo da vida. O problema, muitas vezes, é que quais são as obrigações de alguém de 12 ou 15 anos? Ir bem na escola, enfim, fazer uma outra coisa. De quem tem 18, 19, estudar, entrar na faculdade, obrigações de quem tem 24, 25, estágio, trabalho, obrigações de quem tem 30, manter-se financeiramente, teve filho, obrigações, manter-se financeiramente, trabalhar bastante, cuidar bastante da criança, aumenta, não, agora a gente vai comprar um carro, vamos comprar uma casa, agora a gente tem responsabilidades financeiras aumentadas, responsabilidade com filhos, responsabilidade com o trabalho, responsabilidade com a casa, e a vida vai ficando pesada, pesada e pesada. Então, isso tudo vai aumentando, as responsabilidades, as obrigações, os pesos, e os tempos que tu estarias utilizando para ter prazer vão diminuindo. Então, esse desequilíbrio, onde esforços e responsabilidades e variações é aumentado e o prazer diminuído, facilita as pessoas terem vidas, aspas, de zumbi a partir dos 40, de uma tal forma que muitos remédios psiquiátricos referentes à ansiedade e depressão, no fundo, são analgésicos emocionais. Então, estou com ansiedade, deixa eu tomar um anti-ansiedade. Um ansiolítico. Eu estou com depressão, deixa eu tomar um antidepressivo, que vai também trabalhar com ansiedade. Na realidade, antidepressivos e ansiolíticos funcionam como analgésicos para a vida. E depressão e ansiedade são só dois lados de uma mesma moeda. Se eu fosse pegar essa tampa de garrafa, de um lado a gente pode ter a parte de baixo, fazendo uma comparação tonta, mas enfim, onde aqui nós temos, no meio a gente tem a dor, então eu estou preocupado com o que vai acontecer com meu filho. Se eu tiver muita preocupação, eu vou para a ansiedade. Mas se eu penso no futuro do meu filho e penso que vai dar tudo errado, eu fico triste. Então, ansiedade ou tristeza têm a mesma causa, dor. Essa é uma pergunta que eu gostaria a ela eu gostaria de chegar. Quando é que as pessoas falam, fulano tem depressão, como é que eu sei que eu estou com depressão e não é um episódio de tristeza ocasional? Qual é a diferença entre tristeza... Uma tristeza excessiva. Qual a diferença entre tristeza uma angústia exacerbada e depressão? A depressão praticamente seria uma tristeza crônica, tá? Então é uma tristeza continuada, cada época, vamos dizer, a partir de 3 meses, a partir de 6 meses, tudo depende do que o pessoal quiser dizer na época que é depressão. Então, se eu ficar 3 meses com a sensação de tristeza, pensamentos do tipo, a vida é muito pesada, a vida não vale ser vivida, chegando em pensamentos suicidas ou não, acordando mais cansado do que foi dormir, indisposto, desmotivado. Isso continuamente. Tu chama de depressão. Se for de uma maneira leve, que coisa, a vida tem pesos, né? Ocasional, por alguma coisa que tem acontecido, e não configura uma depressão. Pode ser considerada uma depressão leve, ou até mesmo que se chama de distimia, que é só um jeito de falar que a pessoa funciona roboticamente, no sentido de fazer tudo o que tem que fazer, mas tu olhas no rosto dela e a pessoa não tem muita alegria, a pessoa está fazendo porque tem que ser feito, porque são as responsabilidades e obrigações dela, tá? E isso é muito comum acontecer. A gente está usando assim meio que arbitrariamente, mais ou menos, 40 anos de idade em seguida. Uhum. Porque, no fundo, existe um acúmulo imenso de responsabilidades. Eu brinco que as pessoas buscam felicidade até os 30, 35, depois elas ficam buscando conforto, né? Mas eu não saberia dizer exatamente qual é a porcentagem de pessoas, mulheres e homens, que tomam remédios psiquiátricos depois dos 40. Mas é uma faixa etária que as pessoas tomam mais do que na juventude. Tudo está mudando muito. Hoje com a pandemia, então, exacerbou. Na pandemia o negócio piorou bastante, a quantidade de atritos familiares e variações piorou muito. Excesso de convivência, né? E muitas vezes a única coisa que mantém um casamento é a falta de convivência. A gente sabe. A gente conhece gente assim, né? A gente conhece gente assim. A distância. A distância, às vezes, é um conforto. E, Baia,
Quando a gente sabe que tem que pedir socorro para um psicólogo, enfim, um profissional. Ele está muito bem. Por uma parte, porque para dormir bem, muitas vezes a gente precisa estar com a cabeça tranquila. Se uma pessoa estiver tranquila, mas está tomando um antidepressivo ou algum ansiolítico, ela está analgesiada. Então, a ideia básica seria nós vermos a psicologia como medicina. Check-ups anuais. Ah, nossa, eu descobri que você está com um problema no disco, né, hérnia de disco. Vamos tratar agora ou não vamos tratar agora? E para mim, psicologia pode ser feita exatamente da mesma forma. Então, muitas vezes, quando eu vou dar alta para algum paciente, eles falam, mas alta, como assim? Eu falo, não, é que nem medicina. Se estás de alta, se tiveres problema, tu podes voltar, a gente conversa, a gente supera, tu vais, tu voltas. Esse ponto é interessante, porque existe alta em psicoterapia? Alguém tem alta alguma vez? Tem gente que se dá alta, né? Ou foge, né? Né? Muitas pessoas fogem, né? Eu me lembro de um paciente que eu veio para ele, bom, tu tiveste depressão por 2 razões, trabalho e casamento, a gente resolveu o trabalho, e agora? Ele falou, Baiaro, vamos deixar o casamento para depois. Ele nunca mais voltou? Verdades inconvenientes, né? Exatamente. Não consegue lidar com a verdade. Mas quem consegue, de fato, né? Não é muito comum. É difícil se olhar no espelho, tá? Eu brinco que a escuridão é o espelho da alma. Fica poético. Mas é quando a gente para de se distrair. A gente olha para o teto e não vê coisa alguma, porque está escuro. E aí a gente só olha para nós, porque é aí que vem muitas vezes a dificuldade de dormir. Por isso que dormir bem não é das coisas mais simples. Comer bem, beber bem, estar se alimentando da forma adequada. Agora, uma parêntese, às vezes dormir bem não é só uma questão de estar bem, às vezes é uma questão dos hormônios também, que a gente sabe que a partir do climatério a gente começa a acordar várias vezes por noite, e isso é péssimo, destrói a vida da gente. Né? Só um outro parêntese. Outro parêntese. Você falou de que a gente tem que fazer, é como se fosse, vai ao médico de 6 meses, etc, etc. Mas ainda existe uma relutância das pessoas procurarem um psicólogo? Eu diria que diminuiu muito, principalmente por causa da pandemia. Pós-pandemia, né? Durante a pandemia, assim, a quantidade de problema que estava tendo, eu não vou fazer uma proporção nesse sentido, porque eu não conheço dados nesse sentido, mas a quantidade de doença psicológica ou psiquiátrica, enfim, durante a pandemia foi um negócio brutal, né? Tu não conseguias mais dizer, não, a parte mental é bobagem. É difícil hoje a pessoa que diz a parte mental é bobagem. A parte mental ela é tão importante quanto a corporal. É aquilo que a gente falou, as pessoas tiveram que se olhar no espelho. Imagina, então, muitas pessoas, por exemplo, teve uma frase de um filósofo que disse assim, a única coisa que nos consola de nossas misérias é o divertimento. Porém, é a maior das nossas misérias, pois nos impede de pensar em nós mesmos. Se não me engano, quem diz isso... né? Pois é, mas exatamente. Só que muitas vezes o trabalho é uma distração. E aí, a hora que o trabalho foi para casa, junto com o que já tinha em casa, aí a coisa se complicou, né? Agora, questões assim que a gente pensa sobre maturidade. Me parece que, a partir dos 40, tanto homens quanto mulheres, a gente começa a ter uma série de questionamentos filosóficos sobre nossa própria vida. Então, se você foi mãe ou pai cedo, com mais de 40 ou de 50 mais, seus filhos estão saindo de casa. Então, aquela história do ninho vazio. Se você optou, ou se isso não aconteceu na sua vida, a maternidade e a paternidade não aconteceram, você também se vê sozinho sem filhos. E aí começa um outro questionamento filosófico. O que será de mim? Quem será que vai cuidar de mim? Muita gente fala isso. Muita gente fala pra mim, olha, você não tem filho, você não pensou, como é que vai ser? Quem é que vai cuidar de você? Eu falei, eu falo, né, mas eu não tive filho para ser meu enfermeiro. Mas ao mesmo tempo, realmente é um questionamento e que deve gerar, assim, muita gente procurar consultório por isso, né? Na tua experiência, conta pra gente como é que essas duas coisas, lá do ninho vazio e a não maternidade e paternidade, podem gerar esses questionamentos e essas pessoas procurarem terapia. Esses questionamentos filosóficos, existenciais, a maioria das pessoas vira aí mais ou menos a música do Chico Buarque. Penso XYZ, mas me calo com a boca de feijão. E aí vou continuando. Então, muitas pessoas começam a pensar sobre o que tu estás dizendo, mas vão se calar com a boca de feijão e vão trabalhar.
Ou vão lá e tomam um antidepressivo. Ou vão lá e tomam um álcool. etílico. Né? De uma maneira geral, a síndrome do ninho vazio é o efeito da mulher ou homem, não é só em mulheres, mas é mais claro em mulheres, quando a mulher perdeu o sentido da vida. Eu vou dar um exemplo bem massificado. Então, a mulher nasce, está lá ela com um ano e meio, enfim, algo do tipo, e ela ganha uma boneca. E adivinha qual é a boneca? É um bebê. Então, ela começa desde criança a curtir a vida sendo mãe, brincando de ser mãe. Aí perguntam para ela o que ela quer ser com 15 anos de idade ou 10 anos de idade, elas falam, eu quero ser mãe. Por quê? Porque eu sempre quis. Não foi porque você sempre quis. Foi construído, né? Exato. O mesmo com o homem, para trabalho, para ter carro, para ter muito dinheiro, etc, etc, etc. Gente, meus pais me deram um falco. Será que é por isso que eu não tive filho? Tudo bem, o meu pai me deu uma bola. Vocês duas gostam, uma aprendeu a guerrear e a outra quer bater uma bola. Eu adorava. Tá tudo Tem certo. algum problema? Ainda vestido de militar. Pai, obrigada por isso. Barbaridade. Não, mas... Bola de Valeu, mãe. aí a gente pode conversar depois. Se quiser. Depois você passa marca a telefone consulta, pra as gente duas. analisar isso Enfim. mais a fundo. Mas é curioso porque a verdade é que a gente aprende a valorizar coisas na vida sem perceber que a gente está aprendendo a valorizá-las. E muitas vezes os próprios pais não percebem que estão fazendo isso. Então a mãe vai dar um bebê boneca para a filha, ela não percebe, mas ela está ensinando a filha desde o início da vida a ter na vida como sentido da vida ser mãe. Aí dá lá fogãozinho, blá blá blá, ser mãe e dona de casa e cozinheira. Cuidar de algo, né? Cuidar de algo. Né? Então, aí a hora que essa mulher acaba sendo mãe, e bate uns 45 ou 50, e esse filho está com 18, 20, algo do tipo, e sai de casa para fazer faculdade ou algo que valha, ela se perde inteira. O mesmo acontece muitas vezes com homens que se aposentam, e mulheres que se aposentam também. Então, a questão da vida é a seguinte, todos nós temos essencialmente dois sentidos na vida. Buscar prazer e fugir da dor. Esses são os dois grandes sentidos da vida. E o prazer, para essa mulher, eventualmente vai ser mãe. O dia que ela não conseguir mais exercer a maternidade e se sentir útil exercendo a maternidade, porque os filhos saíram de casa, ela vai ficar perdida. Então, eventualmente, ela pode buscar cuidar de outro alguém, pode insistir para os filhos, algo do tipo, vem cá, vocês vão me dar um neto quando? Entendi. Né? Então, porque aí perpetua. Eu nunca vou me esquecer uma jovem senhora que devia ter algo em torno de 58 anos de idade, e eu estava descendo, eu morava no 18º andar, e ela entra mais ou menos no 17º andar, e ela está com um carrinho de bebê, claro que era o neto dela, e aí a gente vai conversando, eu honestamente não me lembro de parte da conversa, eu me lembro a frase dela no final, quando a gente chega no térreo, e ela disse, ser vó é a sobremesa da vida. Eu olhei aquilo, é espetacular, ela foi uma mulher que para ela, para ser uma pessoa, ela tinha que ser mãe, depois que ela foi mãe, a coisa era ser vó. E com um sorriso imenso no rosto. Eu falei, esse neto se deu bem. Não são todos netos que se dão bem assim, mas tudo bem. Aquele tinha se dado bem. Então, tu tens muitas vezes uma substituição da mulher, uma substituição do sentido da vida, do ser mãe para o ser vó. Só que, óbvio, muitas vezes a filha ou o filho não vai querer ser pai ou mãe, vai demorar muito mais, então ela vai ficar esse tempo quase num limbo de sentido da vida. Vai talvez querer fazer trabalho voluntário aqui, ajudar ali. Uma das melhores coisas é ter um cachorro. Cachorro é um ser terrível, porque tu falas, eu não quero nem a pau, aí daqui a pouco ele chega perto de ti, ele começa a te lamber, tu brinca nele, não quero, e daqui a pouco tu levas para casa. Tá no teu colo. Em geral, né? E ele está no lugar bom da cama, e está no lugar ruim da cama. Me identifico. Pois é. Então, tu tens dois grandes sentidos da vida no Brasil, para a vida no Brasil. Trabalhar e reproduzir. E, claro, consumir.
Então, se eu estiver trabalhando, eu tenho sentido na vida. Se eu estiver sendo mãe ou pai, eu tenho sentido na vida. Se eu perder esses dois, a vida não tem sentido. Imagina uma pessoa que não teve filhos e se aposentou. Se ela não buscar outras formas de dar sentido à vida, realmente vai ser uma vida vazia. Exato. Ao meu ver, é por isso que muitas vezes as pessoas com mais de 70 no Brasil, e nesse caso eu imagino muito mais a mulher do que o homem, perde o sentido da vida depois dos 70, dos 65, onde tu não consegue nem mais trabalhar e se não tiver a possibilidade de ser vó, também não consegue continuar a maternidade, por assim dizer. Então, o Brasil tem essa proposta que eu acho uma porcaria, mas na realidade isso também vale para outros países, não é só o Brasil, como se o Brasil fosse o pior país do planeta, definitivamente, ao meu ver, não é. Mas eu acho sim um problema quando o sentido da vida fica nessas duas coisas, trabalhar e cuidar da prole. Nada contra, eu sou completamente a favor. Tenho filho, porra, cuide bem do filho, divirta-se, enfim, dedique-se a. Trabalhe também. Só que, olha a situação, uma pessoa, mulher ou homem, de novo, hoje em dia essa história de mulher ou homem está muito confuso, tu não tens mais uma função específica de mulher. A minha avó fez 98, né? Quando ela cresceu, tinha função específica de mulher. A minha avó cuidava da casa, dos filhos, meu avô trazia o dinheiro. Acabou. A mulherada que nasceu na década de 50, 60, isso já começou a mudar. Hoje, então, nos últimos 20 anos nem se fala, né? Não existe mais, psicologicamente falando, em grandes partes, a diferença de homem e mulher. Mas, voltando, a ideia era, o sentido da vida é ser mãe, /avó, cuidar da casa, trabalhar. Saiu a mãe, saiu a avó, não trabalha, para que viver? Baiara, é interessante você falar isso. Eu estou aqui pensando como a sociedade vê as pessoas que têm diagnóstico de depressão. Uhum. Parece existir ainda uma tendência em pleno século XXI de enxergar em quem tem esse diagnóstico, enxergar essa pessoa como uma peça da engrenagem da sociedade que não funciona, como um loser, como um perdedor, alguém que é fraco. Né? Então, eu me lembro de um amigo que uma vez disse: nossa, eu estou morrendo de vergonha. Por quê? Porque no trabalho minha bolsa caiu, todas as minhas coisas esparramaram no chão e todo mundo viu que eu tomo lítio. É uma das medicações que ele tomava para depressão, porque ele tinha uma depressão muito forte. E agora? Como é que todo mundo vai me ver? Vai me ver como um cara fraco? Todo mundo vai saber que eu tenho? Eu falava, mas depressão não é uma doença? Sim. Tem diagnóstico? Sim. Tem medicação. Tal qual o quê? A hipertensão, o triglicérides alto, o colesterol. As pessoas também não tomam remédio para isso. Você só tem uma condição clínica. Eu queria que você comentasse sobre isso. Por que, aos olhos da sociedade, quem tem diagnóstico de depressão tende a ser visto como alguém que falhou a vida? A palavra doença, ela vem do latim dolentia. Meu latim está meio enferrujado, não sei exatamente como é que fala, mas significa dor. Doença é o que provoca dor. A gente tem duas fontes de dor, física, essencialmente, e a psicológica. Com a pandemia, isso ficou bastante gritante. Ninguém conseguiu dizer, durante a pandemia, ninguém com o mínimo de clareza sobre o mundo, de que as pessoas não tiveram suas vidas substancialmente afetadas de maneira negativa. Claro, eu ouvi de algumas pessoas, Baiara, a pandemia foi a melhor coisa que me aconteceu, certo? Porque pessoas tímidas, que gostavam de ficar em casa, que não gostavam de ir para o trabalho, agora podem ficar em casa o dia inteiro. Nossa, que coisa maravilhosa. Infelizmente, muita gente não teve essa possibilidade, mas depressão e ansiedade são apenas nomes diferentes para dores, e dores continuadas. Uma criança dizer que é frescura, alguém com ansiedade, sendo que ela tem 10 anos de idade, é razoável, porque ela sabe nada da vida. Uma pessoa de 15, 20 anos dizer que ansiedade ou tristeza é menos razoável do que uma criança de 10, porque ela está começando a entender algumas coisas da vida. Se alguém chegou aos 30, 35 ou 40 e acha frescura, pensamento suicida, depressão, ansiedade, angústias e variações, se essa pessoa ainda acha frescura, eu acho que quem está começando a precisar de tratamento é a pessoa. Tá? Porque
Eu diria que é muito difícil alguém que vive uma vida, aí, chamemos de uma vida normal, onde tu precisas trabalhar, tu precisas pagar as tuas contas, tu precisas cuidar dos filhos, tu precisas te desdobrar e pegar trânsito, tu precisas acordar e estudar ou trabalhar até mais tarde do que tu gostarias. Se tu tiveres uma pessoa que faz tudo isso, que é a maioria, e tu ainda considerares frescura ou bobagem, ansiedade ou depressão ou algo que valha, porque a maturidade está longe ainda, né? De uma maneira geral, viver é feito, boa parte do viver é feito de sofrimento. A gente vai ser rejeitado, a gente vai ser traído, a gente vai ser demitido, a gente vai ter que lidar com a própria morte, a gente vai ter que lidar com a falta de saúde, a gente vai ter que lidar com a morte de quem nós amamos, com a perda de amigos, com a perda de um casamento, enfim. Isso tudo são dores. E aprender a lidar com as dores da vida é fundamental para poder ter outro sentido na vida que não seja apenas ser mãe ou ser um profissional, ou pai, ou enfim. Eu gosto muito da ideia de ter várias fontes de prazeres na vida. Ser mãe, ser pai, trabalhar, ter um hobby, gostar de jogar videogame, gostar de assistir novela, filmes, seriados. A pessoa cujo foco maior de prazer vai ser o trabalho ou a mãe, síndrome do ninho vazio, qualquer coisa que valha, é um problema. Nós passaremos... Eu nunca conheci uma pessoa que não tenha tido um quadro de doença mental ao longo da vida. Chegou nos 40, 45, é muito difícil não ter passado. Tu podes não ter percebido, ou tu ainda podes estar nele. Mas passou, ou está passando. E poucos não terão passado. Porque chegar nos 40 sem ter sofrido, tem pessoas que sentem, mas não percebem. Ou não admitem. Ou não admitem. Né? Então, tu olhas para uma pessoa e tu dizes, tu estás triste. A pessoa fala, não, eu estou bem. Vamos fazer diferente. É a maior diferente. mentira que as pessoas contam, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo É bem. mentira social. Tá bem. O problema é quando a pessoa mente para ela mesma, né? Tudo bem. Então, a grande questão acaba sendo que viver não é essa coisa... Eu me lembro de uma... tem um canal aí, que alguns canais fazem uns programas ridículos. Então, teve um que mostra um drama real, mas uma solução completamente fantasiosa. Então, o cidadão vai ser assaltado, aí o cidadão que ia ser assaltado dá um golpe de Kung Fu no cara que ia assaltar, o cara diz, para, me larga, por favor, onde é que tu aprendeste isso? Foi naquele lugar que é gratuito, vem que eu te levo. Eu falei assim, mas vocês estão fumando crack para fazer isso? Né? Vocês cheiram coca? O que vocês estão fazendo para fazer esses programas? Então, tu tens a dramatização da vida na televisão, mas a resolução é completamente fantasiosa. Então, se tu fores pegar várias novelas mais tarde, não sei nem mais quais são os nomes delas, tu tens uma dramatização real, alguém morrendo de câncer, tu tens uma mulher que foi traída, ou um homem que foi traído, ou qualquer coisa dramático da vida, e uma solução absolutamente fantasiosa. Então, ali tu não aprendes a lidar com as dores da vida. Ali tu aprendes a refletir sobre as dores da vida. O meu avô tinha uma frase que eu gostava muito, que é: qualquer dor que você tiver, algum filósofo já passou por ela e já escreveu bem sobre isso. Algum poeta, o poeta ele não falou, ele não era muito chegado em poesia, mas algum poeta, algum músico, algum filme. A vida é cheia de dores, lotada de dores. Eu me lembro de uma garota, ela tinha 17 anos de idade, ela veio para mim, ela tinha vindo porque ela se cortava, e quando ela ficou bem, ela disse: Baiara, eu estou bem, eu não preciso mais da terapia. Eu falei: ótimo, bom que tu estás bem, e ela de fato estava bem. E eu falei: mas fica atenta, a vida vai acontecendo, as dores virão, e se precisar de terapia, estou aqui. E 2 dias depois, ou 3 dias depois, uma pessoa que ela conheceu foi morta. Infelizmente estava certo com relação àquilo, mas é isso, a vida vai acontecendo e as dores vão vindo. E como diria o grande filósofo Rocky Balboa,
O grande filósofo, o Rocky Balboa, eu acho que foi o Rocky Balboa, o Rocky 6, eu acho o nome. E tem um diálogo que viralizou na internet, que ele está falando com o filho dele e que ele diz, não importa quão forte você bata, a vida sempre vai bater mais forte. E não importa o que você faça, você vai cair de joelhos. E você, ele não diz essa parte, mas é isso que está dizendo, você vai a nocaute. A pergunta é quanto que você vai demorar para levantar e seguir em frente. Tem gente que não levanta, tem gente que levanta, mas só vai de joelhos. E esses seriam os momentos de procurar terapia. Então, um check-up ajuda. E por que não? Ainda colocando uma outra ideia que eu acho muito importante, ao meu ver, da mesma maneira que uma empresa é cuidada, preciso fazer um balanço da empresa. Como é que foi as últimas 2 semanas, o último mês, os últimos 2 meses? E aí, a vida a gente deveria fazer a mesma coisa? Como é que está a minha vida? Semanalmente, perguntando, eu estou bem com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha esposa, com o meu esposo, no meu trabalho, eu estou feliz, eu estou bem? Ou eu estou... As pessoas usam a expressão sobrevida, a maioria das pessoas não sobrevivem, elas sobrevivem. Vida, sobrevida, sobrevida. Elas ficam em sobrevida. Eu brinco que é o Walking Dead verdadeiro. Desculpa te interromper, mas também as pessoas acham que ser feliz tem que ser feliz 24 horas por dia, né? Isso aí é só para quem cheira muito Dá por preguiça, pouco tempo. não é para ser feliz 24 horas por dia. Ninguém né? consegue. Não. Ela é ocasional, em episódios, né? Episódios Então, de felicidade. a questão da felicidade ela é bastante complexa, mas vamos entender primeiro o que é felicidade. Tá? Felicidade é fazer 3 coisas. Fazer algo que você goste de fato e focadamente. Eu posso estar tomando o melhor vinho do mundo, eu adoro vinho, mas se eu estiver pensando na morte de alguém que eu amo, aquele vinho vai ter gosto de nada. Então eu preciso estar focado no que me dá prazer. E às vezes eu não estou focado porque estou preocupado com várias outras coisas. Tem pessoas que não sabem o que dá prazer para elas de fato. Nossa, eu cheguei em Abu Dhabi. Olha só que lugar lindo. Eu falo, olha, desculpa, para mim não é. Dá para ser Alasca. Porque para mim eu não gosto do calor. Então às vezes as pessoas acham que elas vão ser felizes ao chegarem em algum lugar. Elas chegam naquele lugar, mas elas não se conheciam. Então aquele lugar não traz a felicidade que elas buscavam. A maioria das pessoas não sabem o que as fazem felizes. E por isso que elas vivem vidas tristes ou insípidas. Nossa, isso dá um programa. A gente fala só sobre felicidade. Essa vai longe. Essa vai longe. Já está convidado. Já está convidado. Tranquilo, prazer. Bayar, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter participado do LilithCast. Obrigada pela gentileza, pelas respostas. E está convidado para um próximo convite, para um próximo encontro, né? Com certeza. A gente vai falar sobre felicidade, porque foi o fim desse programa aqui, já é um insight para um próximo episódio. Obrigada mesmo, Bayar, pela sua presença. É um prazer, eu agradeço o convite para o Lilith, uma mulher madura e empoderada. Gostei disso. Eu acho que a gente vai acrescentar no slogan. Gostei. Eu agradeço muito e esse tipo de assunto eu acho fundamental. Eu brinco de dizer que na pandemia, o que foi necessário, o que era necessário, era falar sobre temas da vida. Como ser feliz, como lidar com as depressões, enfim, eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado um pouco mais disso. Obrigada mesmo. Gente, nosso episódio chega ao fim. A gente espera vocês na próxima semana, no próximo episódio. Não esqueça de seguir as nossas redes no Instagram, de ativar o sininho aí no YouTube para você ficar por dentro dos novos vídeos quando eles forem lançados. E a gente se vê semana que vem. Até mais. Até.